Beatriz, Isabela e Júlia e o professor Jorge, a disciplina de Saúde Coletiva 2. Ui, passei demais. Então, introduzindo assim de modo geral o que a gente vai falar, a adolescência por si só já é um período que envolve muita coisa, muita mudança, transformações sociais, físicas, emocionais. E entre os temas que fazem parte, né, dessa fase é a sexualidade, que o adolescente está descobrindo o corpo dele. E quando a educação em saúde não é feita de forma eficaz, acontecem consequências como a gravidez na adolescência, né, que pode trazer consequências ruins para a vida da pessoa, porque aquilo é um momento que está sendo antecipado na vida daquele adolescente que não era para ele estar vivendo isso. E ele pode, muitas vezes, abandonar a escola, não faz um curso superior, enfim, e a educação em saúde é crucial para, né, evitar esse tipo de acontecimento. Meu nome é Júlia, boa tarde. Eu vim falar um pouco sobre o que é educação em saúde. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a educação em saúde é um processo de compartilhamento de informações e conhecimentos para ajudar as pessoas a terem autonomia sobre o seu próprio cuidado em saúde e para melhorar também a própria saúde. Tem como objetivo promover hábitos saudáveis, prevenção de doenças, qualidade de vida, busca desenvolver a autonomia das pessoas para que elas possam tomar decisões conscientes sobre a saúde, como eu já tinha falado. Você primeiro educa a pessoa para depois ela mesma já tomar as próprias decisões sem precisar você estar ali sempre reforçando para ela. Os objetivos da educação em saúde são promover hábitos saudáveis, prevenir doenças e complicações dessas doenças, caso a pessoa já tenha, incentivar o autocuidado, melhorar a qualidade de vida e tornar as pessoas mais conscientes sobre a própria saúde, que foi o que a gente fez hoje no Colune. A gente tornou as crianças conscientes, por exemplo, do que é uma alimentação saudável. A gente tornou as crianças conscientes do que é saúde para elas. As importâncias da educação em saúde são: a educação em saúde ajuda as pessoas a terem conhecimento e autonomia da própria saúde, como a gente já falou, que está entre os objetivos dela também. Ela contribui para a prevenção de doenças e redução de riscos, fortalece a relação entre profissionais da saúde, pacientes, família e comunidade. E também, quando a gente entra na questão de educação em saúde, a gente também pode falar, além dos profissionais de saúde também, profissionais de escola, professores, que são quem tem mais contato ali com esses alunos. Então, eles também participam disso. Quando a informação é acessível e compreendida, a população consegue participar mais ativamente dos cuidados com a saúde. E, na gravidez e na adolescência, ele ajuda na orientação sobre prevenção, contracepção e cuidados com a gestação. Então, assim, a educação em saúde é uma ferramenta para você evitar a gravidez na adolescência. Caso já tenha acontecido, é uma forma de você ensinar sobre os cuidados com a gestação. A gente veio falar um pouco sobre a relação com o livro. Desculpa, pulei um slide. A gente escolheu o capítulo 4, que ele fala sobre as ferramentas para você conseguir trabalhar ali com o adolescente, né? Porque a gente sabe que é complicado você trabalhar com o adolescente porque você tem que ter o cuidado com ele, do respeito, mas ao mesmo tempo tem muito um estereótipo ali de adolescente é difícil de lidar, adolescente... E às vezes a gente já vai com um certo preconceito quando vai trabalhar com adolescente. Então, o capítulo 4 fala sobre esses instrumentos, o quanto a gente tem que ter mais cuidado justamente por já ser uma idade um pouco mal vista. Então, a gente achou que o capítulo 4 conseguia entrar bastante nesses instrumentos de educação em saúde. E aí a gente fala que ele aborda o trabalho dos adolescentes e exige acolhimento, diálogo e diálogo livre de julgamentos. Então, a primeira coisa que vem falando na primeira página do capítulo 4 é sobre os aborrecentes. O quanto isso também atrapalha eles se abrirem pra gente. Tipo assim, você já chega com um pré-julgamento, então é difícil deles se abrirem pra alguém que já tá ali julgando eles de primeira. Relaciona também diretamente a gravidez na adolescência desrelacionar a gravidez na adolescência com responsabilidade ou com falta de informação. Quer dizer, se a gente parar para pensar, muitas vezes
a maioria das pessoas, das mulheres que engravidam na adolescência, são porque não tiveram informações, são porque não tem uma rede de apoio ali para falar sobre isso com elas, e é aí que entra a educação em saúde. Porque a educação em saúde está ali justamente para evitar que mais casos assim aconteçam. A educação em saúde permite discutir sexualidade, prevenção e contracepção, considerando também a realidade social, familiar e emocional do adolescente. Ou seja, é aquilo que eu já tinha falado. Quando você conversa com o adolescente, quando você educa o adolescente sobre a sexualidade dele, sobre como se prevenir, sobre os métodos de contracepção, para até ele encontrar qual é o mais confortável e mais dentro da realidade para ele, sobre a realidade e dentro daquela realidade social, familiar e emocional do adolescente, porque nenhum tratamento é único, quer dizer, nenhum tratamento é geral para adolescente. Cada um tem um tratamento único. Dessa forma, o profissional em saúde não atua apenas na prevenção da gravidez, mas também na quebra de estereótipos e na promoção da autonomia. Ou seja, justamente quebrar aquele estereótipo de que adolescente é difícil de tratar, adolescente é ruim de educar, adolescente não aprende. Quebrar esse estereótipo e promover mais autonomia também para esse adolescente ter conhecimento sobre a própria saúde, sem ter ele sempre que está ali procurando a gente. Não que ele não possa procurar, mas ele também precisa conhecer ele mesmo. Autonomia, né? Ter a sua própria autonomia. E o enfermeiro torna-se um importante mediador entre informação, prevenção, acolhimento e cuidado, contribuindo para que o adolescente participe ativamente das decisões sobre a sua vida. Então, a gente fala muito em enfermagem sobre o nosso processo de cuidado, sobre o nosso processo de acolhimento. Então, com o adolescente, a gente tem que ter isso ainda mais latente na gente. O acolhimento, o cuidado com aquele adolescente, porque ele, querendo ou não, já é um meio adulto, mas ao mesmo tempo ele também é criança, então a gente tem que ter esse acolhimento maduro e sem julgamentos para que ele também se sinta confortável em se abrir com a gente e a gente poder ensinar ele a ter mais autonomia e instruir ele a como ele pode lidar com a própria saúde, independente da gente. Oi, gente, bom dia, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco dos aspectos gerais da gravidez na adolescência, e é importante a gente pensar que esse processo que acontece, ele é multifatorial e não ocorre apenas por conta da irresponsabilidade de jovens. Alguns aspectos que a gente listou estão relacionados com fatores sociais, familiares, econômicos e culturais. Tem relação com acesso à educação e saúde e aos métodos contraceptivos que contribuem para as escolhas mais conscientes desses jovens e estão associados ao impacto que o contexto sociocultural traz na vida escolar, profissional, familiar e nos projetos de vida. Esse último é interessante porque, às vezes, um adolescente pensa que a única coisa que ele pode ter na vida é um filho. E aí acabam, tendo uma gravidez adiantada, que pode acabar acarretando consequências na vida desse jovem. Enfim, então a gente vê que a prevenção deve envolver informações, diálogos, acolhimento, autonomia e acesso aos serviços de saúde. E é importante dizer que falar sobre sexualidade não é promover a sexualidade para os jovens, né? Muitos pais têm em mente que é um tabu falar de sexo com adolescente, porque vai instigar a vontade nesse jovem, e não é assim, a informação precisa ser passada. E, além disso, mais que prevenir a gravidez, é necessário ampliar as possibilidades de escolha desse jovem e os projetos de vida desses adolescentes, né? Para evitar uma gravidez na adolescência. Aí a gente achou interessante esse documentário. É um documentário bem antigo, na verdade. Ele se chama Meninas, é de 2006. Eu lembro que eu vi ele na escola, até usei em redação várias vezes, assim, ele é bem antigo. E ele é bem interessante porque mostra um grupo de adolescentes que moram na Rocinha e que estão grávidas. E elas têm entre 14 e 16 anos, elas são bem novinhas. E deixa claro quanta falta de educação em saúde e preparo, assim, de instrução dos pais, porque os pais muitas vezes tinham que sair 6 horas da manhã para trabalhar e voltavam só de noite. Então elas meio que ficavam sozinhas em casa e elas não tinham tempo, os pais não tinham tempo de estar ali sempre vigiando, conversando, instruindo. E faltou isso também da escola, elas não sabiam muito bem. Uma menina até diz que ela pegava a camisinha no hospital da UERJ, só que nem sempre tinha, então nem sempre ela usava a camisinha. Ela não via grande importância nisso.
Aí, de certa forma, elas, sim, a gravidez limitou o futuro delas, né? Porque muitas largaram, já até tinham falado ali no documentário que tinham largado a escola. E aí, essa frase aí, de uma delas, eu não lembro quem que falou, mas que a gente vendo no documentário, a gente achou bem interessante trazer, que foi exatamente o que a Bia falou, que ela disse, eu sempre quis engravidar porque aí eu teria algo só meu. E aí, a educação em saúde, nesse ponto, eu acho que não se restringe só no ensinar métodos contraceptivos, ensinar sobre camisinha anticoncepcional, vai além. Acho que a função principal é mostrar que essas meninas podem ter oportunidades de estudo, podem ter algo além de ter um filho, podem ter um diploma, uma profissão, ou até trabalhar num lugar que elas gostem. E uma gravidez antecipada pode atrasar fases da nossa vida, né? Aqui a gente trouxe a relação desse tema com o papel da enfermagem e para mostrar que o enfermeiro atua como educador em saúde, orientando os pacientes, familiares e a comunidade, né? E que devemos utilizar uma linguagem mais simples para a realidade de cada pessoa. Eu acho que isso é o mais importante para a gente não julgar o adolescente, saber falar com ele, para ele não se sentir julgado mesmo, constrangido. Enfim, o enfermeiro também pode realizar palestras, rodas de conversa, consultas e outras atividades educativas, né? Até uma forma mais interativa para falar do assunto, não como eu falei, para não ser um tabu. E também ajuda a identificar dúvidas e necessidades, oferecendo orientações de prevenção e promoção da saúde. Aqui, nas considerações finais do nosso trabalho, a gente finaliza falando que a educação em saúde ajuda o adolescente a fazer escolhas, né, mais conscientes, como informação, autonomia e prevenção, que o enfermeiro tem um papel importante nesse processo, orientando e acolhendo sem julgamentos, e que essa ideia se relaciona com o livro, né, que a gente escolheu, e que valoriza o protagonismo e a autonomia dos adolescentes. Aqui são as nossas referências. E é isso, obrigada, gente.